Bom dia, pessoal. Bom dia. Tranquilo? A gente tem um grande desafio pela frente, né? Que é a gente se preparar para a vida, concursos, vestibulares, tudo aquilo que eu sei que vocês sonham. E as dificuldades vão vir, né? Como hoje a gente vai ter esses barulhos, né? Pode ser que atrapalhe um pouco a gravação que a gente está fazendo para o pessoal da tarde. Então pode ser que a gente tenha alguma dificuldade, mas a gente não vai desanimar. Tudo é uma forma da gente se adaptar, né? De repente para a semana que vem a gente joga para outro horário e a gente vai tentar se ajustar. Tá? Hoje, o meu papel aqui não é necessariamente passar o conteúdo para vocês. Eu preciso fazer com que vocês gostem de física. Tá? Esse que é o grande desafio para essa primeira aula. Se eu não conseguir fazer vocês gostarem de física, o que vai acontecer? Vocês terão a mesma dificuldade que a maioria das pessoas. O que as pessoas costumam ter na escola, na faculdade, na vida inteira? Elas criam determinados bloqueios com relação a algumas disciplinas. Ah, eu não consigo estudar matemática. Consegue sim, porque alguma coisa criou um bloqueio na vida daquela pessoa. Pode ser que em outro momento a gente discuta sobre isso. Tem vários gatilhos ao longo da nossa vida que acabam criando bloqueios que a gente acha que a gente não gosta, acha que a gente não consegue estudar. Quando a gente quebra esse bloqueio, aí a coisa flui, a gente aprende com maior facilidade. Tá? Hoje, eu pretendo fazer com que a gente quebre um pouquinho isso. Uma das formas de a gente quebrar esses bloqueios em relação a algumas disciplinas é a gente estudar desde o início. Porque o que acontece? Às vezes a gente entra numa determinada escola, já teve um monte de conhecimentos fundamentais sobre aquele assunto que já passaram. Então a gente chega no meio, como se a gente pegasse um bonde andando. Pô, vou pegar aquele ônibus ali, pô, mas o ônibus está andando. Aí eu vou pego, porque vai ser difícil, ele está em locomoção, vou acabar sendo atropelado, vou me machucar. Agora, se você está num ponto de ônibus lá parado, é o ponto final do ônibus, pô, eu vou entrar, vai ter horário, vou entrar tranquilo, a viagem vai seguir tranquilo. A educação funciona mais ou menos assim. Se a gente começar bem no iniciozinho, aprendendo lá os conceitos, os fundamentos, aí a gente vai fluir com muito mais naturalidade. Tranquilo até aí? Então vamos tentar explicar aqui um pouquinho. Eu queria só que vocês pensassem, não precisa responder, mas pensa o seguinte: o que é física? Vocês conseguiriam responder essa pergunta? O que é física? Quando tinha preto também ruim. Quem que vocês já têm física na escola? Não? Vocês devem estar na fase então ainda de ciências, né? Tem matéria ciências que pega tudão. Aí vai estar misturado ali ideias de física, química, biologia, certo? Vai ser mais no meio do ano. Isso aí. Aí em determinado momento vai ter a física separada. Mas mesmo a física, ela é dividida em alguns ramos. Quando vocês começarem a se preparar realmente para concursos, que a gente está só começando, vocês vão ver que, por exemplo, a física ainda vai ser dividida, ó, mecânica, que é o que eu pretendo começar. Botar aqui eletricidade, mas é eletromagnetismo, tá? Vai ser junto com magnetismo. Ih, essas canetinhas estão ruins. Botar só a eletricidade aqui para facilitar, tá? Mas lembra que esse aqui é eletromagnetismo, a eletricidade vai juntar com o magnetismo. E a gente vai ter ótica também. Ou ótica, sem P, tanto faz. A gente vai ter a matéria de ótica, vai entrar também ondas, uma série de outras coisas que vão estar dentro dessa mesma matéria. Existem outros ramos, como a gente vai falar hoje aqui, tá? Mas basicamente nas escolas, nos pré-vestibulares, vai ser dividido isso. Então a gente vai tentar começar por isso aqui, que faz parte da física. Mas o que é física? A ótica, por exemplo, vou tentar desenhar aqui. O que é isso aqui? Um óculos, certo? A gente tem um óculos. A ótica vai trabalhar a luz. Vocês estão me vendo aqui? Não estão vendo coisa nenhuma, vocês estão vendo a luz que está refletindo em mim. Porque se eu tirar a luz, vocês podem não me ver mais. Vocês acham que estão me vendo? O que vocês estão vendo? A luz que está sendo refletida em mim. A luz está vindo de algum lugar, está vindo lá de fora, está vindo das lâmpadas, está batendo em mim e indo para os olhos de vocês. Então o que vocês estão vendo? Luz. Vocês não estão me vendo. Concordam comigo? Está vendo como a física é estranha? Às vezes a gente não tem esses conhecimentos básicos. Eu estou vendo, não estou vendo nada. É só eu tirar a luz que vocês não vão me ver mais. Tira a luz
do sol, tira a luz daqui, acabou, você não vê nada. Vai ficar o quê? Tudo cor da camisa desse garoto aí, ó. Preto, certo? Então qual é a cor da gente? A gente é preto, a gente não tem cor. Existem pigmentos na nossa pele, na nossa roupa, em tudo aqui, que a luz, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que a luz bate, reflete nos olhos, e os olhos de vocês é que vão interpretar isso. A mente de vocês, na verdade, vai entrar pelos olhos e a mente vai fazer a interpretação do que está entrando. Então, quem é daltônico, as cores eles entendem errado. Eles interpretam errado a luz que está entrando nos olhinhos deles. Determinadas cores refletem de uma forma equivocada e eles acabam tendo a dificuldade de enxergar, tá bom? O daltonismo faz com que, por exemplo, o garoto esteja vendo um verde e ele vê rosa, né? Mas tem vários graus, várias diferenças ali. Isso a gente vai falar quando a gente for falar de ótica. Não sei se serei eu, espero que a gente apareçam outros colegas para poder dar aula de física, que a gente consegue dar essas 3 matérias separadamente. Eu sozinho, por enquanto, vou começar aqui, vai demorar muitos meses trabalhando na mecânica, depois, sei lá, muitos meses trabalhando na eletricidade, depois muitos meses trabalhando na ótica. Se a gente tivesse 3 professores de física, isso ia ser mais fácil, tá? A gente poderia discutir isso com mais rapidez com vocês, mas por enquanto, com toda a dificuldade que a gente tem, a gente vai ir gradativamente ali dentro daqueles assuntos, tá bom? Mas não fiquem preocupados pelo fato da gente não conseguir trabalhar isso de uma vez. Por quê? Vocês já estão muito adiantados em relação a outros meninos. Por quê? Pensa numa carreira que vocês querem ser, não precisa responder. O que vocês gostariam de passar num concurso, num vestibular, né, fazer uma faculdade. A maioria das pessoas na idade de vocês e mais velhos que vocês ainda não estão se preparando. Vocês estão com um passo gigantesco na frente, porque vocês já estão começando agora. E eu peço encarecidamente que vocês não esmoreçam em relação a esse passo. Tranquilo? Porque pode ser que daqui a pouco as coisas comecem a ficar um pouquinho mais difíceis. Hoje vai ser muito tranquilo. Eu vou falar alguns conceitos básicos, fundamentais da física, vamos conversar, vou tentar fazer com que vocês gostem de física, mas depois as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Quando as coisas vão ficando mais difíceis, o que acontece? A gente começa a pensar, poxa, não sei se eu quero isso não. Acho que é melhor pensar em alguma outra coisa. Tipo matemática. Vou matemática. Matemática, então vamos lá. Então, mas aí entra naquilo que eu falei para vocês. As pessoas que têm dificuldade com matemática, o que elas têm que fazer? Começa do básico, vai estudando devagarinho, passo a passo, tudo aquilo que tem que ser estudado até chegar em assuntos mais profundos. Os bloqueios aparecem quando a gente mergulha de repente num conteúdo em que a gente não tem o fundamento dele, aquilo que deveria ter sido estudado lá atrás. Então a pessoa fala, caraca, a matemática não entra na minha cabeça. Mas faz um exercício. Pega um livro de matemática bom, que eu posso indicar vários para vocês de repente adquirirem. Estuda ele desde a capa. Eu comecei estudando na capa, não vou nem entrar na matéria, vou começar pela capa. Passa pela contracapa, pelo prefácio, pelo índice, né, pelo sumário. Depois entra no primeiro conteúdo, passa por todos os exercícios. Vai indo assim, como é que você vai passar a gostar de matemática, de física, de química, qualquer conteúdo. Tá? Eu falo isso de carteirinha porque eu fiz isso com história. Eu odiava história, tinha dificuldade com história. No momento que eu peguei um livro e comecei a estudar desde o início, quando eu falo início, não é o início desde o descobrimento do Brasil, não. É desde o início de tudo lá, civilizações que nem escrita tinha. Então você vai passando, vai estudando tudo até chegar nos dias de hoje. Você começa a entender as coisas de uma forma muito mais fácil, com uma maior facilidade. Tranquilo? Até aí? Beleza. Eletricidade. O que a eletricidade vai estudar? Ou magnetismo também, né? A gente tem aqui, por exemplo, vou desenhar aqui. Uma tomada. O que a eletricidade vai estudar? Corrente elétrica, certo? O que é a corrente elétrica? É a passagem de elétrons. Quem já ouviu falar sobre elétrons? Não ouviu falar do elétron? A gente vai falar sobre isso agora. Eu só estou adiantando esse início aqui só para dar um panorama para vocês. O que é o elétron? Olha só. Um dos modelos atômicos, quem já ouviu falar sobre átomos? Átomo. O que é o átomo? Alguém consegue responder para mim? Quase isso. Primeiro ponto, você entrou num caminho legal, uma coisa muito pequenininha, certo?
Para a idade de vocês isso é fantástico, é uma coisa muito pequenininha. Mas quando a gente fala pequenininho, é muito pequenininho mesmo. Pensa numa coisa pequena, pensaram numa coisa pequena? Agora pega essa coisa pequena e divide por 1000. Vai ficar algo menor ainda, certo? Divide mais ainda. Mais ou menos. O vento tem átomos também. Depois a gente fala sobre isso. Tranquilo? Pensa uma coisa muito pequena. É menor ainda do que vocês estão pensando. Existe um dos modelos atômicos que explicam como é o átomo. Ele vai dizer que o átomo é isso aqui, ó. Ele tem um núcleo. Esses canetinhos não são verdade. Ele é, né? Ele é? Ele é? Existe mais? Não, está muito fraquinho, não vai nem dar para ver dali. Está funcionando, mas falha toda hora. Vê se você consegue aí. Oi? Então o que acontece? O átomo, imagina aqui uma bolinha no meio, que seria o núcleo, tá? E a gente tem umas bolinhas menorzinhas ainda, dando a volta nele. Isso aqui lembra o que para vocês? Lembra o Sol e os planetas, certo? Um dos modelos atômicos que existem dizem que a menor partícula da matéria, qualquer matéria, madeira, você, chão, parede, tudo, cadeira, tudo é formado por partículas muito pequenininhas chamadas átomos. Esses átomos têm um núcleo, que é uma bolinha, e tem em volta os elétrons. Só que esses elétrons, eles podem se soltar. Imagina, eu tenho uma chapa de ferro, tá? Uma chapa de ferro. Esse ferro, ele é formado de vários átomos, certo? Várias partículas muito pequenininhas. Respondendo só a tua pergunta, não dá para ver com o microscópio o átomo. No máximo, no microscópio, a gente vai conseguir enxergar moléculas. Depois eu vou explicar para vocês o que é. Mas o átomo não dá para enxergar com o microscópio. O máximo que a gente consegue enxergar, hoje em dia, existem alguns processos em laboratório que a gente consegue mapear a passagem do átomo. Tá? A gente consegue ver ali por onde que ele passou. Mas esse é um assunto bem mais avançado que a gente vai falar mais lá na frente. Mas o átomo em si, o seu núcleo, a eletrosfera, que são os elétrons em volta dele, não dá para enxergar com um microscópio, nem microscópio eletrônico, não dá. A gente não tem uma foto do átomo. Isso aqui é um modelo que ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Provavelmente na próxima aula a gente deve falar bem sobre isso. Começou com Dalton, Rutherford, Bohr, essa galera toda que foi criando modelos e aprimorando eles. Mas para nosso início aqui, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Existem umas bolinhas muito pequenininhas chamadas elétrons, que ficam em volta do núcleo. Numa chapa de ferro, por exemplo, se eu encosto uma eletricidade aqui nela, quem encostar aqui vai tomar choque, não vai? Vocês sabem disso na prática. Por quê? Os elétrons vão ficar circulando aqui. A hora que você encostar, ele vai tentar passar por você e chegar na Terra, que o potencial está muito baixo. Então os elétrons vão correr por vocês e vocês vão sentir o choque. Tá certo? A eletricidade vai trabalhar isso. A circulação dos elétrons. Isso vai implicar em um monte de outras coisas que a gente vai conversar quando a gente tiver aula de eletricidade. Tá tranquilo até aí? Então a eletricidade vai estudar essas bolinhas pequenininhas que ficam circulando no núcleo. Beleza? A mecânica, por exemplo. Imagina que, não sei qual exemplo que eu vou mandar aqui. Um exemplo muito claro que vocês devem conhecer. Já devem ter ouvido falar. Tá funcionando. Bom, estou tentando desenhar aqui uma maçãzinha. Essa maçã está caindo. Por que a maçã está caindo? Oi?
Já cresceu demais, ficou madura e caiu, né? Mas o que está puxando ela para baixo? Gravidade. Gravidade, certo? Então, isso vai ser estudado na mecânica. Por exemplo, eu tenho aqui o Sol. Vou desenhar um Sol feião aqui, tá? Olha que o Sol não é assim. Só para parecer que é um Sol. E a gente tem circulando aqui vários planetas. Um deles é a Terra, certo? Isso aqui é a Terra. Existe uma força gravitacional puxando a Terra, ou puxando a Terra em direção ao Sol, né? E ela tem uma força centrípeta que faz ela ficar girando. Isso vai ser estudado na mecânica. Aí vai ser a mecânica planetária, vai ser umas coisas mais rebuscadas. A gravidade, ela tem uma aceleração. O que está puxando a Terra para o Sol, chamada gravidade, ela tem uma aceleração. A gravidade tem uma aceleração. Por exemplo, se essa maçã estiver caindo, ela tem uma aceleração. É a mudança da velocidade ao longo do tempo. Por exemplo, se vocês caírem de uma árvore, vamos dizer, uma árvore de 20 metros de altura, uma árvore bem grande, você vai sair com uma determinada velocidade e vai bater no chão com uma velocidade ainda maior. Por que não é uma velocidade constante? Porque a gente tem uma gravidade que vai puxando a gente. Se não tivesse a gravidade, você ia sair com uma velocidade e ia bater com a mesma velocidade. Com o fato da gente ter a gravidade puxando, essa velocidade vai aumentando. Se é de um lugar muito mais alto, imagina, a velocidade aumenta cada vez mais. A aceleração da gravidade, a gente vai falar sobre isso, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então a velocidade da gente aumenta enquanto a gente está caindo. Fala. Velocidade terminal. Que depende, tipo, o ser humano, ele tem uma velocidade terminal caindo, certo? Sim. E a formiga, quando ela é pequena, ela não morre de queda. Por causa da velocidade terminal da gravidade, né? Na verdade isso aí é porque a gente tem o atrito que vai compensar isso, o atrito do ar. Se a gente tivesse sem ar nenhum, estivesse no vácuo, que nem no espaço, assim, não tem nada, não tem ar, não tem vento, não tem nada. Você deixasse o ser humano cair e a formiguinha cair, eles iam cair exatamente juntos, mesmo ela sendo muito mais leve. Depois vocês procuram na internet, não tem slide aqui para passar, não tem projetor para passar, eles têm alguns experimentos que o pessoal faz no vácuo, em laboratório, dá para fazer em laboratório no vácuo. Imagina uma sala dessa aqui que eles conseguem retirar todo o ar. Aí bota uma bola de boliche e uma pena caindo. Já viu esse vídeo? Numa situação como essa aqui, que a gente está tudo aberto, tem ar bastante, quem vai cair primeiro? A bola de boliche, certo? Quando faz o experimento no vácuo, sem ar, sem nada, elas caem juntinhas. Chega a ser estranho ver isso, né? Mas por quê? Não tem atrito do ar segurando a pena. E nem segurando a bola. Então elas vêm juntinhas. A força da gravidade atua igualmente nela porque não tem nada compensando. Enquanto tiver ar, o ar é formado de quê? De moléculas, porque as moléculas são formadas de átomos. Então aqui tem muita matéria, a gente não está vendo, mas tem. Então essa matéria vai segurando. A gente passa por esse atrito também. Quando eu pulo aqui, ó, enquanto eu estou caindo, o ar está tentando me segurar, só que ele não consegue compensar o meu peso. Agora, se eu soltar esse copo, vai cair muito mais devagar, porque o ar vai segurar muito mais ele. Tranquilo até aí? Estão conseguindo entender direitinho? Então, beleza. Então vamos seguir. Então, vai trabalhar isso. Da mesma forma que a gravidade tem uma aceleração, o nosso carro também pode ter uma aceleração, certo? Eu tenho um carrinho aqui. Eu estou andando aqui à frente do carro. Esse carro está feio, não é, cara? Não sei que carro é esse. Que carro é esse aqui? Qual carro é esse? Voyage. O Voyage? Então esse aqui é o Voyage. O Voyage está indo para lá. Pessoal do vídeo aí, desculpa, a caneta está muito clarinha, não deu para ver direito. Eu tenho um carro aqui indo para lá. Quando eu piso no acelerador lembra o quê? A aceleração. O que vai acontecer com o carro? O carro está em uma velocidade e vai aumentando a velocidade vai aumentando. Se eu parar, isso aqui é o acelerador.
Ele fica assim mais ou menos. Eu pisei no acelerador. Enquanto eu estiver aumentando, a aceleração vai aumentando. Se eu parar de pisar no acelerador, deixar ele nessa posição, o que vai acontecer com o carro? Vai diminuir a velocidade. Não vai diminuir não, quase isso. Vai ficar na mesma velocidade. Por exemplo, eu fui acelerando, parei meu pé aqui. Vamos dizer que eu tenha alcançado 100 km por hora. O que vai acontecer a partir daqui? Vai ficar muito tempo. Vou continuar com 100 km por hora o tempo todo. Meu pé está paradinho aqui, ó, 100 km por hora. Eu vou ficar lá na estrada, de repente a estrada lá é 100 km por hora. Eu fico aqui. Alguns carros hoje em dia, né, tem um botãozinho que você aperta lá, mantém aquilo ali, você pode soltar e fica só no volante. Fica o tempo todo naquela última aceleração que você botou. Fica lá 100 km por hora. Aí eu falo assim, pô, cara, eu vou ultrapassar esse caminhão aqui. Aí eu tenho que acelerar um pouquinho mais. O que eu tenho que fazer? Apertar um pouquinho mais. Aí o que o carro vai fazer? Na hora que eu começo a apertar o acelerador, a aceleração, né, vai fazer com que a velocidade aumente. Então eu posso chegar de repente a 110, 120, aí que eu faço um carro, desvio do caminhão e passo ele. Depois que eu passei, o que eu posso fazer? Eu volto um pouquinho, não preciso ficar andando a 100, 120, ou 110, 120. Volto, fico a 100 km ali. Se for os carros de hoje em dia que apertam o botãozinho, aperto lá aquele botãozinho de piloto automático que chama, solto meu pezinho, fico só no volante numa velocidade constante de 100 km por hora. Que essas ideias? Ah, melhor, outra ideia em cima disso. Tô lá, apareceu um engarrafamento na minha frente, eu vou pisar onde? No freio. O que o freio vai fazer? Desacelerar. Desacelerar. Vai parar na hora? Não, nenhum carro consegue fazer isso. Ele vai diminuir a velocidade. Enquanto a velocidade está diminuindo, porque a aceleração, né? A aceleração segurou ali, então a gente tem uma aceleração contrária, negativa, e a velocidade vai diminuir. Vai começar, se eu estava em 100, vai para 90, 80. Isso acontece quando a gente vai passar no radar, que às vezes é de 50, de 40. Você pisa no freio, a velocidade diminui. Essas ideias a gente vai aprender aqui na mecânica, tá? A gente vai aprender aqui na mecânica, é o que a gente vai começar falando. Conseguiram ter uma noção mais ou menos do que a física faz? A física faz isso. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Vamos controlar o horário aqui. Até que a musiquinha lá fora não está atrapalhando tanto não, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Espero que o pessoal do vídeo consiga me ouvir também, porque está tendo uma musiquinha lá fora. Vamos em frente. Uma outra ideia interessante, aproveitando aqui, a ótica, a gente falou sobre a luz, certo? Observa que a gente tem várias cores. Lembra do arco-íris? Sim. Vou escrever nada. Lembra do arco-íris? Sim. O arco-íris tem quantas cores? 12. 12 cores? Acho que é 8. É isso tudo? É 8. Vamos lá, por partes. Não vou conseguir escrever aqui. A gente vai trabalhar isso na ótica, tá? Ó. Vermelho. Deixa eu ver se eu começo daqui pra lá e lá pra cá. Começar desse aqui. Vamos chamar de violeta, ou lilás, ou roxo, alguma coisa parecida. Vou botar só a primeira letra. Lembra do V que fica mais fácil. Violeta. A de quê? Azul. Depois tem outro A chamado Amarelo. anil. Não. Depois tem outro V. Verde. Vermelho. Não, vermelho. Depois desse vermelho vai ter um outro A. Amarelo. É o laranja. Ele falou certinho, laranja. Mas por que eu botei A? Para a gente fazer uma sigla que vai ficar mais fácil. O A é de alaranjado. Pensa em alaranjado, tá? Depois tem outro A. Amarelo. Amarelo. Depois a gente tem um outro Verde. V. Desculpa, que acho que eu misturei tudo aqui agora, cara. Melhor olhar o arco-íris primeiro. Tá. Violeta, azul, anil, Vermelho.
Não, vermelho lá para baixo, né? Falou errado aqui. Ah, meu Deus, agora para lembrar essas cores aqui. Verde? Não. Vinho. Vou ter que lembrar agora aqui, cara. A gente pular a matéria aqui é fogo, eu me enrolo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sigla é essa aqui, tá? Mas a ordem das cores, ó, aqui é vermelho, aqui é vermelho, Amarelo. amarelo, alaranjado, aqui a gente vai ter vermelho, Amarelo, alaranjado. não, vermelho, alaranjado, amarelo, aqui é verde, anil, azul e violeta, tá? Esse aqui é verde, desculpa aí minha falha aqui, tá? Esse aqui é verde. Esse aqui é vermelho, esse aqui é violeta. Tranquilo? Agora a gente relembrou. Tranquilo até aí? Coloquei daquela forma ali para a gente decorar. Observe a importância de você ter alguns gatilhos para lembrar. Eu não lembrava disso aqui na ordem, estou tentando lembrar aqui com vocês. Se eu não tivesse essas letrinhas, eu não ia relembrar. O que isso aqui é importante? Quando eu tenho outras cores acima do violeta, o que eu botei aqui? São os raios ultravioletas. Quem já ouviu falar nos raios ultravioletas? São os raios que vêm, por exemplo, do Sol e são prejudiciais. A gente consegue enxergar os raios ultravioletas? Não. Se eu falo de raios raios de luz abaixo do vermelho, o que eu tenho? Não é eletricidade. Oi? Não. Raios infravermelhos. Ó, olha só que interessante. Acima do violeta, ultravioleta. Abaixo do vermelho, a gente consegue enxergar os raios infravermelhos? Não. Mas são raios de luz, igual a gente. Por que a gente não consegue enxergar? A gente tem um espectro que a gente consegue enxergar, que são exatamente essas cores do arco-íris aqui, ó. A gente só consegue enxergar o que está nessa faixa. Tá? São, na verdade, raios. Como a gente falou lá no início, o que acontece? A luz bate nos elementos e vem para os nossos olhos, certo? Bate nos elementos e vem para os nossos olhos. Se bater uma radiação ultravioleta ou infravermelha aqui, os meus olhos não vão conseguir enxergar. Mas existem equipamentos que conseguem. Já viu câmera térmica? Já. Câmera térmica consegue enxergar o quê? O calor. E tem raios ali infravermelhos, que os nossos olhos não conseguem enxergar. Isso tudo a gente vai estudar aqui, ó. Quando a gente chegar em ótica. Tranquilo? Vocês estão percebendo como é que a física é ampla, tem vários conhecimentos? E quanto mais vocês se debruçarem nisso, vai ser melhor para vocês. Um árvore aqui na loja veio da ciência, aí separou em três, aí veio física, aí separou em três, aí veio outra coisa, separou em três. Dá para a gente separar quanto a gente quiser. Mesmo a mecânica pode ser dividida em outras ramificações. A gente não vai dividir tanto para se preparar para um concurso. Mas quem for estudar física vai conseguir separar em muitas outras coisas. Tá? Aí vai entrar em astrofísica. Eu vou falar aqui outros casos também, que estão aqui nos nossos slides. Então a gente pode ramificar. Mas grosso modo falando, o que a física estuda? A natureza. Inclusive, o nome física vem de física, do grego física, que significa natureza. Somente a física estuda a natureza? Não. A biologia vai estudar a natureza, a química vai estudar coisas da natureza também. Mas originalmente a física vem de um estudo das coisas da natureza. Concorda comigo que a maçã caindo é da natureza, os raios que a gente enxerga são da natureza, os próprios elétrons já fazem parte de um elemento da natureza, que é a base de tudo lá da matéria que seria usada, no estudo da natureza, certo? Só que são áreas diferentes. Então, o que a física vai estudar? A natureza. Tranquilo, pessoal? Até aí? Então, aqui, a física é da natureza, é a ciência que estuda a natureza, e para vocês se acostumarem, a gente tem aqui um conceito muito interessante que vai ser usado em física. A física vai estudar os fenômenos da natureza. Concorda comigo que a maçã caindo é um fenômeno? Não é um fenômeno extraordinário, porque a gente já está acostumado com isso. Se eu largar essa caneta aqui, ela desce também. Mas se vocês pararem para analisar, é um troço esquisito. Poxa, eu soltei o negócio aqui. Caraca, foi para onde? Para baixo. Agora pensa comigo. Isso aqui é o planeta Terra. Ó, isso aqui é o planeta Terra. A gente está aqui, certo?
Eu estou em pé aqui, soltei a caneta, ó, soltei a caneta aqui. O que a caneta fez? Caiu em direção a quem? A Terra. Mas imagina o japonês que está aqui embaixo. Ele está assim, ó, o pezinho dele está aqui na Terra, tá? Está aqui assim. A gente está aqui em pé, o japonês está aqui. Ele está em pé também? Tá, para ele está em pé. Agora, se ele soltar a caneta, eu estou aqui, imagina que a gente aqui em cima consegue enxergar o japonês soltando a caneta. O que vai parecer para a gente? Que a caneta está o quê? Subindo. Ele vai soltar a caneta aqui. Vai para a Terra também, não vai? Olha só que doideira. A caneta está indo em direção a quê? Ao núcleo da Terra. Mesma coisa o camarada que está aqui no planeta Terra. Ele está em pé aqui. Se ele soltar a caneta vai fazer isso. Ó. Se a gente aqui em cima conseguisse daqui ver o que a caneta está acontecendo, parece que está caindo para o lado, não tá? Claro que a gente não consegue ver porque a Terra é muito grande. Mas se a gente conseguisse enxergar, a caneta está indo para cá. Vai sempre em direção ao núcleo da Terra. Já adiantando aqui, já que eu confio em vocês e estou vendo que vocês são muito avançados, a gravidade ela não é, na verdade, uma força, não. Ela não é uma força de atração. Hoje em dia, o que se entende por gravidade, na verdade, é uma dobra do espaço que faz com que as coisas escorram. Posso avançar assim para vocês? Ou vai confundir a cabeça de vocês de vez? Pega essa folha aí que já está solta. Se tivesse uma bolinha aqui. Imagina que todo o espaço do universo fosse isso aqui, ó. Imagina o universo inteiro. Aí eu, de repente, coloco o Sol aqui nesse espaço. O que vai acontecer com esse espaço? Vai dobrar aqui no meio. O que vai acontecer? Eu vou fazer como se fossem corredeiras, certo? Ele vai dobrar o espaço. Quem estiver próximo dele vai tender a escorregar ali na direção dele. A gravidade é, na verdade, isso. É uma dobra do espaço. Conseguiram viajar aqui comigo? Conseguiram? Olha, eu estou ensinando coisas que não vão passar na escola para vocês agora. É uma coisa bem mais avançada. Mas sabe qual é a importância disso? Vocês estão saindo na frente. Confia? Acredita nisso. Presta a folha de novo aqui. Vou avançar pra caraca. Não vou ter pena agora de vocês, não. Tranquilo? Preparados? O universo está aqui. Eu tenho? Posso fazer um rabisquinho pequenininho esse que eu desenho aqui? Um pontinho só. Pode? Eu tenho a Terra aqui. Aqui, eu tenho uma galáxia aqui chamada Próxima Centauri. É. Uma galáxia que está muito longe da gente. Eu quero sair da Terra e vou para a Próxima Centauri. Se eu pegar um foguetinho aqui no Brasil, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, não vai? Na matemática, você que ouviu que gosta de matemática, qual é a distância mais curta entre dois pontos? É uma reta. Certo? Se eu quero sair daqui e chegar até a câmera, qual o caminho mais curto que eu tenho para chegar? É uma reta que sai de mim e vai até lá. Se eu for por aqui, vai ser um pouco maior. Se eu for por aqui, é um pouco maior, certo? Então, na matemática, a gente vai aprender o seguinte: a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Só que na física, quando a gente avança um pouquinho, se eu tivesse que perguntar para vocês, qual é a distância mais curta entre esses dois pontos? É uma reta, certo? Se eu vier por aqui, ó, contornando esse cabeção aqui, que deve ser um buraco negro, eu vou demorar mais, certo? Seria uma reta. Só que na física, a gente vai aprender que a distância mais curta entre dois pontos não é uma reta. Vocês conseguem imaginar a distância mais rápida entre esses dois pontos? Qual? Vou dar uma dica. Oi? Chegando mais perto? Não. O que eu estou fazendo aqui? Dobrando. Dobrando o quê? Eu dobrei o espaço. Olha só. Que doideira. A hora que o mundo conseguir essa tecnologia de fazer a dobra do espaço, a gente consegue chegar rapidinho em outras galáxias, outros planetas, de uma forma assim, ó.
Alguns acreditam que os buracos negros são dobras do espaço. Se você entrar no buraco negro, você sai em outro ponto do universo. Se você pegasse água, passasse uma folha e botasse a mão no quais buracos? Como se fosse realmente um papel. Se você conseguir fazer um buraco na água, Não, no papel. dobrando ele. Sim. Por isso que alguns acreditam que os buracos negros são isso aqui, ó, são uma passagem para outro lugar. A dobra do espaço-tempo não é necessariamente como eu fiz, isso aqui é só um modelo para vocês entenderem. Não vai pegar o universo todo, igual aquele filme daquele que tem poderes que muda o espaço. Doutor Estranho, obrigado. Por isso que é bom falar com criança, você sabe mais do que eu. Doutor Estranho consegue mexer no espaço. Não vai pegar o universo todo e dobrar e a gente ficar aqui esmagado, não. A ideia da dobra do espaço-tempo pode ser, de repente, um ponto que dobrou o espaço e você consegue passar por ali e chegar em outro ponto. Acredita-se que o buraco negro, ninguém entrou lá para saber, mas acredito que sejam passagens, tá? Por exemplo, pode ser também que um buraco negro seja uma passagem até para outros universos. Acredita-se também que dentro de um buraco negro tem todo um outro universo. Acredita-se também que nós todos, todo o nosso universo esteja dentro de um grande buraco negro. Existem várias teorias da física que a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, agora, pelo menos não agora, mais para frente sim, mas a minha intenção aqui é despertar a curiosidade para vocês de que existem muitos modelos teóricos que apontam nessa direção. Então na física a gente entende isso aqui, ó. Para eu chegar mais rápido de um ponto para outro, eu dobro o espaço e vou ter uma passagem direta, não necessariamente a reta. Tranquilo? Então vamos lá. Eu acho que a gente tem pouco tempo. A gente tem outras áreas aqui, não vou colocar aqui no quadro porque a caneta está ruim e a gente também tem pouco tempo aqui para terminar a aula. Outros ramos da física. Além da ótica, nós temos a acústica. A acústica vai trabalhar o quê? A audição não, a audição é o otorrino que vai trabalhar. Vai trabalhar o som. A acústica trabalha o som. O som também são ondas. Sabia que os sons são ondas? Ondas sonoras. A onda, quando eu estou falando aqui, o que está acontecendo? Eu estou vibrando as moléculas que estão aqui no ar, essas moléculas chegam vibrando o outro, vibrando o outro, vibrando o outro, aí vai vibrar dentro do teu ouvido. Aí você consegue me ouvir e entender o que eu estou falando. A acústica vai trabalhar isso. Termologia vai trabalhar o quê? Oi? Temperatura também. Vai trabalhar o calor. Certo? O que é o calor? O sol tem calor, tá? Calor você lembra quente. O que é o calor? Grava isso, olha só, se vocês gravarem isso, vocês vão avançar muito. É o grau de agitação das moléculas. Pensa comigo, essa madeira está paradinha, mas vocês acham que os átomos dela estão paradinhos? Não. Eles estão mexendo pra caraca, só que a gente não sente aqui. Mas se eu começar a esquentar essa mesa com maçarico, com fósforo, que seja, o que vai acontecer com essas moleculinhas dela? Vão começar a agitar, vão começar a mexer, e quanto mais calor eu colocar aqui, ela vai agitar mais ainda. Depois que agitar muito, o que vai acontecer? Vai pegar fogo. Não, ainda não, tem um processo antes de pegar fogo. Essas moléculas vão se soltar daqui. Quando uma molécula se solta, o que ela faz? Ela vira um gás. Concorda que moléculas soltas são gases? Soltam gás. Se o calor estiver aqui próximo ainda, ou já tiver uma temperatura suficiente, o que vai acontecer com esse gás? Aí vai pegar fogo, certo? Então quando uma mesa de madeira pega fogo, não é a madeira dura que está pegando fogo, são os gases que elas estão soltando porque a gente teve um aumento ali da temperatura. E esse aumento da temperatura foi porque teve um aumento de calor. O calor, então, é o grau de agitação das moléculas. Agora imagina que essa mesa fosse de ferro. Ia pegar fogo assim fácil? Não, mas vamos imaginar que a gente está fazendo o mesmo processo. Começa a esquentar essa mesa aqui. As moléculas vão agitar do mesmo jeito, não vão? Só que elas vão soltar assim fácil, igual a da madeira pegar fogo? Não, o que vai acontecer? Ó, tem mais moléculinha aqui. Vai agitar essa daqui da frente. Essa aqui começou a agitar. Aí isso aí, vai começar a espalhar na mesa toda. Aí você vai e encosta a mão lá naquela ponta lá. O que vai acontecer? Eu esquentei aqui, ó. Botei fogo aqui. Você vai queimar a mão aí, concorda comigo? Isso acontece com a mesa de madeira? Não, porque são materiais diferentes. Uns são condutores térmicos, como o ferro, por exemplo. A madeira não é uma boa condutora de calor.
Então o que ela faz? Ela solta a molécula para pegar fogo. Os bons condutores não soltam moléculas. Eles vão passando de molécula a molécula e daqui a pouco esquenta tudo. Tranquilo? Tá vendo como a física é linda, cara? Cara, o negócio é profundo, cara. Vocês estão conseguindo entender? Ou estão viajando na maionese? Não sei se vocês estão entendendo. Estão ligados? Então vamos lá. Eletricidade, já falei no ramo da física, né? Que na verdade, na prática, vai ser eletromagnetismo. Não tem negócio quando a gente bota um ímã puxando um ferro? Aquilo ali vai estar junto com a eletricidade também. Geralmente os livros são eletromagnetismo, tá? A gente tem a física nuclear. A física nuclear, ó, lembra isso aqui? O núcleo vai trabalhar as partículas fundamentais da matéria, a constituição da matéria, vai criar a bomba atômica, né? Enfim, outras coisas mais perigosas aí para mexer com a física nuclear. A física nuclear vai trabalhar sobre a fissão nuclear ou a fusão nuclear, enfim, tem várias coisas onde a gente chega lá na frente e a gente pensa nisso. A física também vai falar sobre a cosmologia. Cosmologia, cosmo, vamos falar em cosmo, lembra do quê? Universo. Então a cosmologia vai estudar todo o universo, beleza? A física quântica, quem assistiu o filme Homem-Formiga? Se assistiram, assistam de novo agora pensando quanticamente. Principalmente, eu não sei se é o 2 ou se tem o 3. É o contrabando. Que ele entra num mundo e aquele mundo tem outras pessoas lá dentro, outros seres. Esse é qual? É o 2? Lembra que acho que a menina vai primeiro, a Vespa, ou é a mãe? Para visitar o pai. Não, a mãe está lá dentro, a mãe da menina. Estão tentando tirar ela lá de dentro. Então tentando tirar lá de dentro, certo? O cara diminuiu tanto que ele entrou na física quântica. É uma outra realidade. E acredita-se, como o filme apresenta lá, não vou dizer que isso aqui é verdade não, tá? Pelo amor de Deus, eu não sei, nunca fui lá. Mas acredita-se que podem ter outros mundos na física quântica. E esse filme explorou muito bem isso. Chegou lá, tinham pessoas lá, né? Dentro de uma realidade infinitamente menor do que a nossa. Assim como a física também acredita que existam realidades muito maiores do que a nossa, de que o universo inteiro é como se fosse uma bolinha de gude de algo muito maior e a gente está como se fosse a física quântica de seres muito maiores. Tá? Não vou dizer que isso aqui também é verdade, porque eu sou crente, acredito que está na Bíblia, e é uma ideia muito avançada dentro da física. Eu preciso que vocês entendam, porque vai chegar gente que vai abordar esse tipo de conhecimento e vocês precisam pelo menos saber da possibilidade. A relatividade é um outro ramo da física que Albert Einstein abordou, tá? Que vai dizer que nem tudo é absoluto. É uma ideia também muito avançada, alguns livros específicos falam sobre isso. Que nem o tempo. Oi? Que nem o tempo. Que o tempo pode ser relativo também. Foi bom você falar. Quer ver um filme bom para vocês assistirem? Assistam. Interestelar. Quem já assistiu esse filme Interestelar? Cara, procura esse filme. Não sei se está em Netflix, se está onde, qual plataforma que está. Interestelar. Pode até anotar esse nome aí. Vai mostrar que o tempo é relativo. Uma cena incrível daquele filme. Eles saem de uma nave. Isso é realmente possível, tá? Isso já é até teoricamente comprovado, pelo menos na teoria. Você sai de uma nave aqui da Terra. Os camaradas saíram. E eles foram até um local, um planeta, que acho que estava perto de um buraco negro, enfim, não lembro exatamente da cena, mas era um lugar que a gravidade era muito forte. Pô, eu estou aqui na gravidade da Terra, certo? Eu estou em pé. O que está acontecendo? A Terra está me puxando e eu estou compensando essa força me mantendo em pé. Mas imagina que eu tivesse uma gravidade muito mais forte que as minhas pernas, por exemplo. O que ia acontecer? Eu ia ser puxado até ser esmagado uma hora. Em Júpiter, por exemplo, a gravidade é absurda, isso pode acontecer. Na verdade, antes que tinha acontecido isso, já foi puxado lá, porque é um planeta gasoso, mas a gravidade lá é absurda, a gente seria tão puxado que a gente seria esmagado. Mas enfim, a Lua tem gravidade, mas é mais fraca. Então eles foram para um planeta, numa região que tinha uma gravidade muito forte. Um camarada ficou na nave. 2 desceram até o planeta. Ficaram lá, fizeram a pesquisa, passaram os perrengues lá no planeta, depois conseguiram voltar para a nave. Quando eles chegaram na nave, aquele camarada que estava lá na nave, estava velhinho. Estava velho. Eles estavam do mesmo jeito. Chegaram lá na nave, tinha se passado, para eles tinham passado 2 horas. Para quem entrou no planeta, passou 2 horas. Para quem ficou na nave, que a gravidade não estava tão intensa,
23 anos tinha se passado. Então o cara, por exemplo, se ele tinha 40 anos, quando eles voltaram, estava com 63 anos. Estou dando um exemplo, não sei se foi essa a idade. O tempo passou de forma diferente para as pessoas, porque elas estavam em pontos diferentes. Isso já foi comprovado, inclusive, na Terra. Ah, eu já vi isso no filme. Viu isso no filme? No filme do Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Tá. Lá deve falar, não assistiu esse de animação 3D do Buzz, né? É, ele vai no planeta e quando ele volta, todo mundo tá cada vez mais velho. Isso. Por quê? O tempo passou de uma forma diferente. Isso já foi comprovado na Terra, tá? Porque o que acontece? Eu estou aqui no nível do mar. A gente tem uma praia aqui pertinho, então a gente está no nível do mar. O tempo está passando de um jeito pra gente. Pegaram 2 relógios atômicos, isso foi feito na Terra, não é teoria de ir para outro planeta como aconteceu no Interestelar, não. Pegaram um relógio atômico, colocaram aqui no nível do mar, pegaram outro relógio, levaram para o Monte Everest, depois juntaram eles de novo. O que aconteceu? Claro que a diferença foi muito pequena, não foi de 23 anos igual no filme. Mas havia uma diferença, porque eles estavam muito, o outro relógio estava muito lá em cima do Monte Everest, estava mais longe, por exemplo, do centro da Terra, que é para onde a gravidade está puxando. Então o tempo passou diferente e conseguiram perceber uma pequena diferença na passagem de tempo entre os 2 relógios. Então isso já está comprovado. Vocês conseguem entender isso? Então o tempo ele é relativo. Relativo a quê? A diversos aspectos. Um deles, gravidade. Outro aspecto, velocidade. Se eu estou numa velocidade muito maior que outro corpo, o tempo também vai passar diferente entre esses 2 corpos. Tranquilo, pessoal? Então a relatividade, espero que a gente tenha uma oportunidade aqui de estudar isso, a gente vai conseguir entender um pouquinho disso. Como se fosse o Flash, né? Se ele tiver muito rápido, ele para o tempo. Verdade, o filme do Flash também aborda isso. Ele consegue uma velocidade muito alta. Então, pessoal, a matéria, todos os corpos são formados de matéria, tá? A madeira que nós temos aí, a gente diz que ela é formada de matéria, tá? É algo que a gente consegue pegar, ver, sentir, tá? E a mesa é um corpo. Estou aqui apresentando conceitos para vocês entenderem quando chegarem com isso no livro de física. A mesa é um corpo, a madeira é a matéria que forma esse corpo. Eu tenho um pneu. Pneu é matéria ou é corpo? Usando o mesmo conceito que eu falei da mesa e da madeira. O corpo. Qual é a matéria? Borracha. Plástico não, borracha. Tranquilo? O corpo é o objeto formado de matéria, que tem alguma função. Mesa, pneu. Qual é a matéria desses elementos? A madeira, a borracha. Tranquilo? Na física vai tratar dessa forma. Matéria, o que é? O que é corpo? Você já sabe. Corpo é aquilo que tem uma função, uma formação, e a matéria é a constituição dela. E a matéria, ela é formada pelo quê? Átomos. Tranquilo? Vai ser cobrado isso na prova de vocês. Agora, os átomos existem? Possivelmente. Alguém já viu um átomo? Falei isso para vocês, nem o microscópio consegue. Aí entra num conceito muito interessante que talvez não se cobre em provas e vestibulares, porque o nosso livro está baseado nos modelos atômicos, né, que a gente está acostumado. Só que a física, muitos cientistas acreditam que a matéria não é formada por átomos, é formada por cordas, comprimentozinhos de energia. Teoria das? Excelente, cara. Como eu gosto de pessoas assim bem avançadas cientificamente. Existe uma teoria muito bem fundamentada e científica que diz que a matéria é formada por pequenos comprimentozinhos de energia. Isso dá pra gente muito mais dimensões. A gente conhece quantas dimensões pela física clássica? 4. Excelente. Altura, profundidade, largura. Tentando pegar algum material aqui. Isso daqui. Ó. Altura, largura, profundidade. São 3 dimensões. Qual é a 4ª dimensão? A gente estava falando sobre ele, que é relativo. A gente não está vendo ele, se olhar para cá, mas não. Já mostrei, não. O tempo. Tem 4 dimensões, né? Largura, altura, profundidade, que na verdade vai formar o espaço. Né? Todo o nosso espaço é assim, ó. Eu consigo ir para trás, consigo abaixar, subir, consigo ir para o lado.
Isso aqui é o nosso espaço. Ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões. E a gente tem ainda o tempo, que seria a 4ª dimensão. Quando a gente vai para a teoria das cordas, acredita-se que tem quantas dimensões? O mais forte, né? O mais forte nessa teoria. 11 dimensões. Consigo explicar isso aqui? A gente tem que avançar muito na física para entender isso. Provavelmente isso nem vai cair na prova de vocês. Mas o meu papel aqui não é ficar limitado a uma físicazinha básica, não. Eu preciso que vocês entendam que existem outras teorias. Tranquilo, pessoal? Até aí? A teoria das cordas aparece em uma série. Faz uma série? Qual é a série? É o Jovem Sheldon. Jovem Sheldon. Ah, é de um garotinho inteligentão, né? Eu já assisti os capítulos desse negócio. Eu só não gostei dos primeiros capítulos que o coitadinho, tadinho, ele tentou mostrar lá para a igreja que Deus não existe, cara. Inocente ele. A gente precisa entender o seguinte, sem problema, nenhum de vocês está aparecendo aqui na câmera. Quem acredita em Deus aqui? Vocês 4 acreditam em Deus? A ciência, ela não exclui Deus. Tanto que Albert Einstein, Isaac Newton, esses caras acreditavam em Deus. Então não tem por que a gente pegar um camarada que se diz muito inteligente nos dias de hoje e tentar dizer só, eu entendo pra caraca de ciência e Deus não existe. Mas isso é um assunto para um outro momento, que a gente vai conversar sobre isso, tá? Falar sobre a Bíblia, falar sobre Deus, tudo que a gente aprende aqui, uma coisa muito legal que é a base para tudo isso, toda essa conexão entre ciência e Deus, é um texto na Bíblia que fala o seguinte, os céus manifestam a glória de Deus. Quem lembra desse texto? Os céus manifestam a glória de Deus. Então quando eu olho para o céu, eu olho galáxias, espirais, enfim, buracos negros, tudo isso, quando eu vejo olhando para o céu, aquilo ali está manifestando a grandeza de Deus, a glória de Deus. Então Deus deu essa dádiva a gente de pesquisar a ciência, a física, a biologia, a química, né, a ciência de um modo geral, para que a manifestação que Ele fez possa chegar até a gente. Então nunca deixe de acreditar em Deus porque agora está estudando ciência, que é uma ignorância muito grande. E alguns se acham, né, cientistas ateus e não tem essa oportunidade, não tem essa chance de aproveitar o que Deus botou diante deles. Vai chegar um momento que eles vão, se eles tiverem essa oportunidade, vão estudar tanto a ciência que vão chegar à conclusão de, eu não lembro se foi Albert Einstein ou Isaac Newton, que falou assim, o cara estuda tanto que chega uma hora que ele fala assim, é impossível conceber um universo sem Deus. Cheguei num ponto aqui que, cara, Deus existe. O cara que avança muito na ciência. Acho que foi Isaac Newton, não lembro de quem é essa frase. Ele é um cara importante e grande na física. A gravidade. Enfim. Então, tadinho do Sheldon lá, tentando mostrar que Deus não existe, muita inocência dele, mas realmente é um menino muito inteligente. Os átomos, né, como eu falei, são muito pequenos, o próprio significado da palavra átomo é indivisível. Quando cogitaram a existência de um átomo, pensaram que o átomo era algo indivisível. Tá? Só que depois foi vendo que o átomo ele é divisível. Esse modelo mesmo aqui ele tem quantas partes aqui? 2. O núcleo e a eletrosfera, né? Que são os elétrons. Só que o núcleo ainda é divisível também. A gente tem o quê? Lembra? O que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Tem prótons e mesmo os prótons e nêutrons são divisíveis. Aí outras partículas cada vez menores aí que a gente não vai entrar aqui agora, senão a gente vai viajar na maionese. Então o que antes era indivisível, era uma bolinha pequenininha que não dava para dividir por nada, hoje em dia já se pensa em algo muito divisível. Tranquilo? Eu só não sei se o outro professor já chegou, porque eu já estou na hora da outra aula. Bom, enquanto não aparece ninguém, a gente vai seguindo. Tá? Oi? Eu acho. Eliane? O outro professor já chegou? Ainda não. Tá, enquanto ele não chegou, eu vou seguindo, tá? Quando ele chegar, me avisa que... A felicidade da criança, eu só falou para seguir. A gente vai seguindo. Se ele não chegar, enquanto ele não chegar, eu vou indo. Quando ele chegar, me dá um toque que eu não atrapalho ele, tá bom? Então vamos lá. Agora, o pessoal que está assistindo aí no vídeo, acabou a musiquinha, que eu não sei se estava atrapalhando vocês. Agora vai conseguir ouvir melhor. Vamos lá. Então o que a gente tem aqui mais para falar? Os átomos podem ser vistos? Não. Hoje em dia consegue se mapear a passagem dele, mas não consegue ver ele bonitinho como foi estipulado nos modelos atômicos. Tá? Só que esse modelo, mesmo a gente nunca tendo visto, a teoria que propõe ele consegue explicar muitos fenômenos, como por exemplo eu expliquei aqui os elétrons,
vai saindo, passando numa barra de ferro, por exemplo, dando choque, um fio elétrico conduzindo a passagem desses elétrons, enfim, a bomba nuclear, com fusão ou fissão nuclear, que seja a bomba que o pessoal vai fazer, tudo isso consegue ser explicado por esse modelo atômico. Então ele é muito aceito na escola. Mas eu preciso que a mente de vocês esteja aberta para a possibilidade daqui a algum tempo alguém chegar, um físico muito sinistro, que pode ser até um de vocês, conseguir no meio de uma pesquisa absurda falar assim para a comunidade científica toda: olha só, pessoal, acabei de descobrir que o átomo não existe. É uma outra coisa e é isso aqui, apresentar para o mundo. O que vocês vão ganhar com isso? Fama, prestígio na comunidade científica e um prêmio que dão para todo mundo todo ano. Qual é o prêmio? Prêmio, mas com N. Prêmio Nobel. O prêmio Nobel dá até para o cara da paz, né? O cara consegue produzir paz em uma instância aí, ele ganha o prêmio Nobel da paz. Aí tem também o prêmio Nobel da física, tem o prêmio Nobel da química, da medicina. Tem vários prêmios Nobel aí, tá? Quem sabe um de vocês consegue ganhar o prêmio Nobel um dia, professor? Descobrindo, por exemplo, ou conseguindo criar um mecanismo que a gente consiga enxergar o átomo, supondo que ele exista, ou de repente conseguindo provar a teoria das cordas, por exemplo, você já tinha ouvido falar, ou de repente descobrir que a constituição da matéria é algo completamente diferente do que está sendo apresentado. Certamente vai dar o prêmio Nobel da Paz, da física. De quem não sabia nem tinha aula de física, não sabia metade da física, a gente não sabia demais. Já está sabendo, mas cara, a minha proposta nessa primeira aula era exatamente essa. Abrir a mente de vocês para a física, porque é algo muito incrível. Você vai gostar, vai se amarrar. Eu acho que você vai ganhar o prêmio Nobel da Física, hein, cara? Estou sentindo o coração aqui. Ó. Então vamos lá, pessoal. Então nessa teoria, como eu já falei para vocês, né, os modelos atômicos explicam muitas coisas. Então ele tem sido usado, está nos livros. Vamos pegar um livro de física, de química, vai falar sobre os átomos. Vai explicar, pelo menos no nível que vocês vão entrar daqui a pouco, que o núcleo é formado de quê? Duas partículas. Quais são as partículas que estão aqui dentro do núcleo? Nêutron. Oi? Não, elétron está aqui fora. Tá fora. O núcleo é o nêutron. Nêutron e próton. Conseguiram lembrar? Prótons e nêutrons, tá? Depois a gente vai estudar direitinho, vamos ver que eles têm a questão da massa. Isso aqui, o elétron é infinitamente menor do que um próton, 1000 e poucas vezes menor. Enfim, isso aí a gente vai entrar possivelmente até em aula de química, se a gente tiver a oportunidade, vai ser até mais aprofundado. Aí a gente vai aprender que nesse modelo atômico a gente tem esses elétrons e o conjunto dos elétrons girando em forma do núcleo, chamada de eletrosfera. Beleza? Essa áreazinha aqui dos elétrons girando. E se eu tiver um conjunto de núcleos juntos ali, agregados, o que eu formo? De núcleos não, desculpa, de átomos. Eu tenho um monte de átomos juntinho ali, tudo conectado. Na química a gente vai aprender como é que são essas ligações, mas não vou te falar sobre isso agora não. Imagina um monte de núcleo ali, tudo juntinho. Como se fosse vocês aqui, ó. Cada um de vocês é um núcleo. Aí vocês vão dar uns braços ali e se juntam. Vocês formam o quê? Molécula. Tá? Um conjunto de átomos forma uma molécula. Alguns elementos não formam propriamente moléculas. Existem outras ligações, como por exemplo ferro. A gente não tem uma molécula de ferro. Os átomos de ferro se juntam todos e não formam uma molécula. Mas outras combinações, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, não vou aprofundar muito não. O gás metano, por exemplo, a gente tem o carbono, hidrogênio, então a gente está entrando em química, tá? Só para a gente entender um pouquinho de átomo e molécula. Imagina um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Isso é uma molécula de metano, que é aquele gás que pega fogo. Tranquilo, pessoal? Então, se a gente tem vários átomos juntinhos ali, podem ser iguais, tá? Como, por exemplo, oxigênio. Oxigênio, que a gente respira, ele é um átomozinho de oxigênio ligado a outro átomozinho de oxigênio. Uma molécula, isso aqui é uma molécula que a gente respira. Tem 2 átomos de oxigênio, tá? 2 átomos de oxigênio formam uma molécula de oxigênio, que é o chamado O2. Quem lembra? O2. Por que O2? Porque tem 2 átomos de oxigênio. Então isso é uma molécula. O H2O é uma molécula de quê? De? Não, de água.
Ah, é verdade. É uma molécula de água. Esqueci. Ela é, na verdade, assim, ó. Ah, é verdade. H2O. O que a gente tem aqui? Tem um oxigêniozinho, Água. um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Engraçado, não, por que você fez assim um triângulo e não fez um do lado do outro? Porque a molécula de água ela é polar, ela tem realmente... Um H e 2 O? Não. H2, aquele 2 ali está do ladinho do H. É o Tá? O oxigênio ele faz duas ligações. A gente vai aprender isso mais para frente, mas só para responder a tua pergunta. Ele faz duas ligações, o hidrogênio faz uma só. Então cada hidrogênio pega uma ligação do oxigênio. E a molécula ela é inclinadinha mesmo. Tá? Pode. Tranquilo aí, pessoal? Então aqui você já consegue entender um pouquinho o que é a molécula. É a junção de átomos. Olha aqui. Um átomo de metano com átomos diferentes, ó, de carbono com hidrogênio. A água também, oxigênio com hidrogênio. Mas a gente tem moléculas que tem um elemento só, que é o oxigênio, como é o que a gente está respirando aqui. O ar só tem oxigênio? Não. O que a gente tem aqui? Também tem gás. Tem um monte de outros gases. O oxigênio é um gás. Nitrogênio. Oxigênio, os principais. Oxigênio, nitrogênio e argônio. Tá aqui no ar. Alguém tá vendo o argônio aqui? Não dá pra ver. Não dá pra ver nem o oxigênio, mas. Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Um detalhe aqui interessante que é importante vocês saberem. A gente falou de 3 elementos aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever essas letrinhas aqui. Que formam um átomo. Olha aqui. Próton, nêutron e que está na eletrosfera. Quem é? Eletricidade? Elétron. A eletricidade é esse elétron circulando. O elementozinho lá, a partículazinha, é o elétron. Vocês vão aprender que esses camaradas aqui têm carga, sabia? Tem carga elétrica. O próton, vamos tentar adivinhar? Vamos ver se você lembra. Próton é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Já chegou tirando onda, tomando um cafezinho? Positivo. Gostei da cena, ficou maneiro, daria um bom filme. Próton, positivo. Pelo P. Vamos lembrar disso aqui? E o nêutron? O negócio é negativo. É neutro. Nêutron é neutro, certo? Então uma carga, vou botar por extenso aqui, tá? Nula, tá? Então o nêutron ele não tem carga. Ele é igual. Ele está ali para tentar separar a expansão dos prótons, porque eles são da mesma carga, vão tentar se afastar. Então ele está ali para dar um equilíbrio no núcleo, senão o núcleo ia se desfazer, tá? E o elétron? Negativo. Negativo. Próton positivo, nêutron neutro ou nulo e elétron negativo. Tranquilo? Isso é uma convenção. Se trocasse o elétron pelo neutro, dá pra formar pelas iniciais P. Pra lembrar, tipo, as 3. Se você quiser as 3 partículas, entendi. Você quer fazer um mecanismo que você lembre das 3 partículas. Tipo. Você só jogou pra cá e pegou um PEN. Isso que você está fazendo ajuda, sabia? Em várias áreas da. E esse eu fiz com arco-íris. Igual eu fiz com o arco-íris, é verdade. O vaave, né? Então vamos lá, pessoal. Essas 3 partículas, elas têm cargas. Isso é uma convenção. Por quê? Por que o elétron é negativo e o próton é positivo? Porque eles têm cargas diferentes e resolveram chamar essas 2 cargas diferentes. Olha só, essa carga aqui é a positiva, essa aqui é a negativa. Poderia ter sido ao contrário? Não. Poderia. Eu poderia ter chamado isso que o elétron faz, eletricamente falando, de positivo e o próton de negativo. O neutro não tem carga. O nêutron não tem carga. Eu poderia ter feito isso, mas convencionou-se que o que o próton faz em termos de eletricidade é positivo e o elétron negativo. Aí entra num outro conceito, que agora é aquele momento que a gente fez, que a gente viajou muito além do universo. Existe a possibilidade de existir antimatéria. Quem já ouviu falar na antimatéria? Eu já ouvi falar, mas não sei muito. A antimatéria é igualzinha à matéria, só que ela tem as cargas diferentes. Imagina você encontrar um elétron positivo e um próton
Negativo. Aí existem várias teorias que se elas se juntarem vai dar problema ali. E o neutro seria neutro. O neutro vai continuar neutro. Mas quem sabe, por esse universo todo acontece uma parada com neutro diferente, não sei se é possível. Mas enfim, existe a teoria da antimatéria que vai fazer com que um átomo seja completamente inverso em relação ao que a gente tem aqui na Terra, tá? Tipo, Teoria, ninguém pegou antimatéria ainda, mas nos filmes às vezes abordam esse tipo de conceito. se chegarem aqui do lado e olhar pro quadro, eles não vão entender nada. Por isso que a gente está gravando, vão entender? Se é que dá pra ver aí, espero que vocês estejam conseguindo ver. Beleza? Então vamos lá. Tá quase acabando, pessoal. Se ninguém explicar, ninguém entende. O campo de estudo, então, qual é o campo de estudo da física? Todo o universo. Não tem campo, então. A gente viu várias áreas, né? Mecânica, eletricidade, depois eu fui falando para vocês outras, né? Como acústica, enfim, termologia, que a gente vai abordar isso, espero, ao longo desse tempo. Mas, na verdade, a física ela vai abranger tudo, ela vai trabalhar desde o átomo, que é pequenininho, tão pequenininho que a gente não consegue ver, até, por exemplo, sistema solar, todo o universo. Então, olha só, a gente estuda na física desde algo muito pequenininho até algo que para a gente é infinitamente grande. Pior que a gente começou a descobrir as coisas de um modo muito pequeno, para depois passar por... Não é mais fácil examinar primeiro o grande, depois o pequeno que mais Mas para examinar o grande, Sinceramente, vou ser bem sincero contigo, eu não sei o que é melhor. Se é passar a estudar o pequeno a partir do grande ou o grande a partir do pequeno. A verdade é que um acaba ajudando o outro. Você percebe que alguns conceitos são muito semelhantes. A ideia do modelo atômico com um núcleo, com a eletrosfera girando em volta, é muito parecida com o sistema solar, em que a gente tem um Sol parecido com o núcleo e os planetas girando. Tá? E é tão parecido que a gente não tem noção da dimensão disso. Por exemplo, ali eu botei um núcleo desse tamanho e um elétron desse tamanho. Vou botar aqui mais ou menos. Deve ter uns 5 centímetros aqui e um centímetro elétron. Na realidade, essa diferença é muito maior. Para vocês terem uma ideia, não sei se eu vou conseguir fazer aqui a proporção correta, mas se a gente tiver, sei lá, um núcleo do tamanho de uma bola de tênis, talvez o elétron seja um grão de areia. Você vê a diferença, né? Não sei, de repente uma bola maior. A diferença é muito grande entre eles, como acontece com o Sol e a Terra. O Sol não é muito maior do que a Terra, não é? Acho que o Sol comparado com a Terra é como se fosse pequenininho. É na casa dos 1000, deve caber umas, eu não sei de cabeça agora, mas deve caber umas 1000 terras lá dentro do Sol, tá? Então a diferença é muito grande. Não é essa proporção que eu estou botando, isso aqui é um modelo só para a gente entender. Porque se eu fizesse realmente, eu ia de repente ter que fazer isso aqui, ó. Se eu fosse fazer a proporção de um átomo, talvez eu tivesse que fazer isso aqui, ó. Fazer uma bolinha desse tamanho. O elétron ia ter que ser com a ponta de uma caneta. Só que ia ficar aqui, com essa distância? Não, eu ia ter que desenhar lá fora. Tem que botar lá fora, porque a distância, a proporção da distância é muito grande. Como se tivesse um negócio desse aqui e um eletrinho pequenininho lá embaixo, girando. Tá? A gente faz aqui compacto só para exemplificar. O Tá Sol, bom? então vamos ficar que realmente o sistema solar está aqui. Plutão não é mais um planeta, né? Mas considera como se fosse um... Planeta não, né? É como se fosse um planeta. A distância dele e o Sol, ele continua girando. E é muito pequenininho em relação ao Sol e muito longe, né, se considerar ali a distância, né, para o Sol. É mais ou menos isso. Tranquilo até aí, pessoal? Acho que a gente conseguiu abrir bastante a mente, né? Pessoal, acho que foi legal, foi divertido e a gente vai ter que encerrar aqui porque já chegamos no final da proposta de hoje. Eu vou deixar aqui, uma proposta de livros. Caso vocês um dia tenham a oportunidade de comprar, o livro que eu utilizei quando eu estava estudando para concursos, né? Não sei se vocês estavam na palestra que eu dei aqui ali fora, não sei se um de vocês estavam. Eu estava. Eu já tive a oportunidade de passar em vários concursos públicos, vários vestibulares,
o FRJ, a UF, o ERJ, mais de uma vez neles. Hoje sou oficial do Corpo de Bombeiros, né, já finalzinho de carreira, graças a Deus. Daqui a pouco estou aposentado. E o livro que eu utilizava era Física de Ramalho, tá? Não sei se hoje tem algum livro mais didático que ele, tá? É Fundamentos da Física, de Ramalho, Nicolau e Toledo. É o livro que eu utilizei e é o que eu vou utilizar como fonte para hoje. Mas eu lanço um desafio para vocês. Quem sabe se vocês, a partir de hoje, passam a deslanchar aí com relação à ciência, à física, que seja química, matemática, não sei qual área vocês vão seguir, e um dia vocês voltam aqui no projeto ou fundem outro projeto em que vocês podem utilizar até outro tipo de conteúdo, de repente até elaborado por vocês mesmos, porque eu sei que daqui pode sair grandes cientistas, tá bom? Então eu aconselho vocês, se um dia tiver oportunidade, comprar os livros, né, Física, Fundamentos da Física, de Ramalho, Nicolau e Toledo, porque é um livro muito didático, muito bom para vocês estudarem. Se vocês conseguirem adquirir esse livro, faz uma loucura, deixa eu fazer uma ideia aqui, dar uma ideia aqui para vocês. Quando chega o dia das crianças, né, a gente pede um presente, não pede? Quando chega Natal, a gente pede presente de aniversário, chega para alguém na careta, pô, pai, tio, vó, pô, me dá aí a coleção do Ramalho de Física. Eles vão achar que vocês estão doidos. Mas vocês não estão doidos não, vocês estão com propósito. Aí depois engole esse livro. A forma que eu aprendi primeiramente Química, eu estudei em escola pública, então não tinha Química, não tinha Física. Como é que eu estudei? Falei isso no dia da palestra. Fui numa biblioteca. Foi num ano que eu não tinha dinheiro para pagar um curso preparatório, mas eu tinha um dinheirinho, na verdade um cartão de crédito para parcelar, e comprei um livro de Química grosso. E comecei a estudar ele, da capa até a contracapa, passando por todos os lugares do livro. Aí eu comecei a entender Química. Claro que depois eu fui fazer curso, fazer faculdade, tudo mais, comecei a entender mais. Mas meu início foi assim. Vocês podem fazer isso, qual o mal? Trocar um presentezinho que vocês de repente ganhariam um carrinho de controle remoto para ganhar um livro de física. Provavelmente isso daí vai levar você a muito lugar. Vai levar você a muitos lugares, vai abrir portas para você comprar até muito mais do que um carro de controle remoto. Tá certo? Faz essa loucura mesmo. Chega em casa, quando um dia tiver ganhar um presente, eu quero o livro de física que o professor Glauco me passou lá, ó. Ramalho, Nicolau e Toledo. Quero comprar. Aí pesquisa na internet, vê o preço, ó, o preço está tanto. Vão achar que vocês estão doidos? Vão achar. Mas de repente vocês conseguem, certo? Eu acho... Quanto é a coleção? Eu não sei, são 3 livros dele. Essa coleção dele são 3 livros. Eu não sei quanto está o valor agora não. Não deve ser muito barato não. Eu vou dar um chute aqui. Cada um deve estar uns 100 e poucos reais. Cada um. Tá? Mas não tenho certeza. Depois vocês me pesquisam, eu vou deixar esse vídeo no meu canal, vocês comentam lá. Glauco, o livro que você falou está tanto no lugar tal. Já deixo o link lá. O canal Coluna de Fogo. Depois eu mando o link lá no grupo dos pais para mandar para vocês. Vou ver se eu carrego esse vídeo hoje ainda. Tá? Até porque a turma da tarde precisa assistir. Porque infelizmente, pessoal, eu não estou conseguindo estar aqui à tarde. Tá? Eu tenho que levar meus filhos em algumas outras atividades deles. Então eu só consigo estar aqui de manhã. Para a galera da tarde fica aí esse vídeo. Tá? Para a galera e vocês também fazerem revisão. Quer viajar mais um pouquinho, assiste o vídeo de novo. Vai ficar mais fortes ainda. Tranquilo? Tem outro livro aqui, mas que eu não vou indicar agora não. Porque ele é muito avançado, mais para nível universitário. O Ramalho para você já vai ajudar muito. E lembrando aqui, como eu sempre falo, né? Para quem depois quiser, tem o meu livro também que eu publiquei. Que se chama Bem-aventurados que estudam, porque eles serão aprovados. Esse livro eu escrevi justamente para orientar as pessoas que estão querendo estudar e de repente estão desorientados, como eu já um dia estive. Então eu falo, mostro passo a passo que eu segui até conseguir aprovação em vários concursos e dou algumas dicas também, inclusive de concursos que se eu pudesse voltar atrás eu teria passado, teria feito, estudado, que na época eu não conhecia. Então depois que a gente entra no funcionalismo público, a gente descobre que existem coisas até melhores do que o que a gente fez. Então no livro eu honestamente apresento algumas ideias que eu não tinha na época e se eu pudesse voltar atrás eu teria feito. E são caminhos que eu estou trilhando até para os meus filhos. Então se eu estou buscando isso para os meus filhos, vocês podem ter certeza que são coisas boas, que eu não vou botar meus filhos em furada. Tá? Então eu abordo isso tudo no livro, caso vocês queiram adquirir também. Vou deixar nesse vídeo o link também, se vocês quiserem comprar o e-book. Acabou de abaixar o preço do e-book, está só R$ 17,47. Ontem eu vi lá que a editora baixou o livro do e-book, o valor do e-book. E tem o livro impresso também, mas aí você pode falar direto comigo. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai encerrar aqui. Agradeço a atenção, vocês estão de parabéns, tá? Participação excelente.
Gostei de ver o entusiasmo de vocês. Espero que o pessoal da tarde também seja animado que nem vocês, que estão interessados no assunto. E como eu falei no início, vocês estão à frente de muita gente. O concurso público, o vestibular, é uma fila. Tem um monte de gente que está aqui atrás, outros estão mais na frente, mais próximos de ser aprovado. Vocês, numa aula como essa, já deram um passo gigante que muitas pessoas não estão dando. Tá bom? Então eu deixo aqui o meu abraço para vocês, quem vai estar assistindo o vídeo em casa, o pessoal aqui do Projeto Tamoios em Movimento. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, beleza? Um abraço.